Então, boa noite a todas e todos. Então, vocês sabem que eu tenho um sinal em Libras, né? Mostra, fala aí, Joseli. Então, sinal, né? Sinal do professor Vitor, né? Toda É, vez que o assim. surdo estiver fazendo esse sinal, vocês sabem que eles estão falando, falando alguma coisa em relação ao professor. Então, esse é o sinal de professor e esse é o sinal do professor Vitor, por causa do cabelo dele, né? Isso. E esse é o meu sinal, é um J Uhum. aproximando do óculos. E É, assim, né? Quem quiser ter um sinal, quando voltarmos presencialmente, na época que ele inventou esse sinal, meu cabelo estava muito menor, né? Agora tá fora de controle, porque eu não tenho coragem de entrar num lugar para cortar durante a quarentena. Enfim, A Carolina tá falando, né, que vira e é. mexe, ela fica olhando a interpretação. Uhum. É, o Vitor, ele chegou, ele estava oferecendo curso de Libras, né? Antes da quarentena. Não sei se alguém aqui chegou a fazer. Eu cheguei a começar, mas não consegui continuar. Mas, bom, tem a disciplina, né, de Libras, que é obrigatório. Enfim, mas vamos começar então com a matéria da aula de hoje propriamente dita. Então, pessoal, hoje vamos retomar, né, aquilo que a gente começou a falar no final, na segunda metade da aula passada, que foi sobre transformações lineares e matrizes, certo? É, a gente não vai se aprofundar muito nesse tópico, né, que é um tópico, em geral, que nessa disciplina as pessoas até dão muito assim de passagem. Mas eu acho importante a gente se deter nesse tópico um pouco mais por dois motivos, né? Um, pelo fato de ser um curso de licenciatura, para discutir, eu acho que é um exemplo bacana para a gente discutir, porque eu acho que na matemática do ensino médio, é uma coisa particularmente mal ensinada, assim, digamos assim. Então, esse tópico é representativo de vários outros que são também ensinados dessa maneira, assim, que é um monte de fórmula que caiu do céu. E o segundo lugar, o outro motivo é porque esse conteúdo de transformações lineares e matrizes é um conteúdo que vocês vão ver fortemente em álgebra linear, que eu acho que é no segundo semestre, né? Normalmente, antigamente, não sei se mudou, mas antigamente era no segundo semestre, e eu acho que justamente porque. Então é uma preparação também para álgebra linear que a gente está fazendo aqui. E aí eu acho que justamente porque esse tópico de matriz é tão mal ensinado no ensino médio, fica um salto muito grande. Quando a pessoa começa a fazer álgebra linear e começa a ver um monte de matriz, um monte de transformação linear de vetor, não sei o que, fica meio. E aí vocês vão ver em transformação. Aqui a gente está vendo só em dimensão 2, né? Ou seja, transformação linear do R2 no R2. Em álgebra linear, vocês vão ver no contexto mais amplo, do Rm no Rn. Então, em dimensão qualquer. Né? Então, acho que fica faltando muito essa transição, né, da matemática do ensino médio para a matemática que vocês vão ver em álgebra linear. Então, por isso que eu acho que é importante situar um pouco esse tópico de matriz. Né? Então, a aula de hoje vai ser sobre isso e também para possibilitar que vocês façam o trabalho. Né? Enfim, aí, alguém quer falar alguma coisa? É, aí, esse PowerPoint que eu estou botando aí foi aquele mesmo que a gente usou na semana passada, que eu só fiz algumas complementações, né? Eu dei uma incrementada. Então, eu quero repassar aquilo que a gente viu na segunda metade da aula passada, que eu acho que para muitas pessoas aqui são ideias muito novas. Então, né, isso aí que a gente discutiu, passando essa parte, eu vou repassando, beleza? Aí qualquer essa parte mais rápida um pouco, eu vou só diminuir aqui para poder ver o chat. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vou recapitular o que a gente viu na semana passada. Daí vocês falam, beleza? Então, a primeira coisa, eu acho que é uma discussão
uma questão que é importante é entender o que é o gráfico de uma função, né? Então, basicamente, a ideia que eu falei é que quando o conceito de gráfico de função é assim, no ensino médio a gente aprende normalmente funções só de uma variável, né, de R em R. Mas em matemática a gente pode ter funções de mais variáveis. Então, funções de M variáveis independentes e N variáveis dependentes, do Rm no Rn. E o número, e para representar o gráfico, né, a gente está colocando aí um exemplo de função do R2 no R2, né, mas a gente pode generalizar isso mais ainda. A gente pode ter funções de dimensão M em dimensão N. Ou seja, que a gente tem M variáveis independentes e N variáveis dependentes. Então, assim como a gente tem f de xy igual a alguma coisa, vírgula, outra coisa, a gente pode ter f de x, y, z, w igual a, enfim. Beleza? Pode ter quantas variáveis quiser. E para representar o gráfico, a gente sempre precisa de um eixo para cada variável, né? Então, um eixo para cada variável dependente e um eixo para cada variável independente. Por causa disso, para esse tipo de função, como a gente tem 4 variáveis envolvidas, 2 variáveis independentes e 2 variáveis dependentes, então a gente precisaria de 4 eixos para representar esse gráfico. Então esse gráfico estaria no R4. De forma mais geral, se a gente tem uma função de m variáveis de Rm em Rn, de m variáveis em n variáveis, o gráfico vai estar em Rm mais n, beleza? Que é um eixo para cada variável. Alguma dúvida nisso? Isso aí, essa ideia ficou na boa para todo mundo? Beleza? Então, o que a gente vai estudar aqui é uma coisa muito mais particular do que isso, porque a gente vai estudar um tipo particular de função do R2 no R2, beleza? Que são as funções lineares. E só, então, as funções lineares, elas são um tipo de função do R2 no R2, assim como a função linear de R em R é um tipo de função real, beleza? Mas, mesmo que a gente vai estudar só esse tipo particular, é importante situar essa coisa, esse tópico que a gente vai estudar num contexto matemático mais amplo, né? Até porque isso se relaciona com muitas coisas que vocês vão estudar nas matérias dos próximos períodos. Em particular, álgebra linear e cálculo de várias variáveis, que aí vocês vão estudar um monte de coisas de funções do Rm no Rn. Enfim, mas para a gente aqui, a reflexão é, se o gráfico está no R4, esse gráfico existe conceitualmente, abstratamente, né, matematicamente, mas a gente não pode enxergar esse gráfico. Se a gente não pode enxergar esse gráfico, o que a gente pode fazer para ajudar a entender como essa função se comporta? Então, a gente pode estudar o que ela faz em determinadas curvas. Então, eu coloquei aí um exemplo de uma reta, né, que é a reta horizontal. Essa reta aí, no caso, é a reta y igual a 1. E aí a gente fez essa conta e essa conta é simplesmente substituir, né, a equação paramétrica da reta é t,1. Então a gente pega essa equação paramétrica, substitui na fórmula da função no lugar de x e y, e isso vai nos levar a essa parábola y igual a x2. Então, isso quer dizer que os pontos pertencentes a essa reta y igual a 1, que está dentro do domínio dessa função, eles são transformados na parábola y igual a x2 mais 1. Então, essa função, ela pega essa reta y igual a 1 e entorta assim, transforma numa parábola.
Beleza? Alguma pergunta com relação a isso? Tá na boa, vê se vocês entenderam como essa conta foi feita. Esse PowerPoint já está disponível lá, tá? Aí, isso que a gente fez na semana passada. Aí eu só que generalizei um pouco mais. Eu peguei uma reta horizontal qualquer, né? É isso aí, a gente tem nessa fórmula, nessa essa que apareceu aí agora, é uma equação paramétrica na qual t é um parâmetro que está variando e k é uma constante. Então isso representa uma reta horizontal qualquer, uma reta na forma y é igual a k, né? Que x é igual a t, ou seja, x é qualquer coisa e y é uma constante. Então é uma reta horizontal. Da mesma forma, eu vou pegar essa equação paramétrica, substituir na fórmula da função. Isso vai me dizer em que essa função vai transformar essa reta. Eu vou chegar, então, eu vou chegar à conclusão, fazendo a conta, é só uma substituição, que essa reta y igual a k vai ser transformada nessa coisa aí, x2 sobre k2 mais k, que também é uma parábola, porque esse k é uma constante. Então essa reta transforma, essa reta não, essa função de R2 em R2 transforma qualquer reta horizontal numa parábola. Beleza? E aí eu olhei também para as retas verticais, e aí fazendo a mesma conta, a equação paramétrica, substituindo ali, eu chego à conclusão que essa função ela vai transformar essas retas verticais nessa equação que apareceu aí, y igual a x sobre k mais k2, que é uma reta também, só que ela é inclinada, ela tem inclinação 1 sobre k, ela não é mais vertical. Tranquilo? Então, essa função ela transforma retas horizontais em parábolas e retas verticais em retas inclinadas. Tranquilo? Então, como eu falei, por enquanto, eu estou situando a discussão que a gente vai ter, o tópico no qual a gente vai se aprofundar, num contexto mais geral. Porque em seguida, a gente vai começar a estudar funções lineares, que são um tipo particular de funções de R2 em R2. E sendo um tipo particular, ela tem propriedades específicas. E uma das propriedades que a gente vai ver é que com uma função linear, esse tipo de comportamento não poderia aparecer, não poderia acontecer. Ela nunca vai transformar retas em paralelas, não entorta nada. Essa função aí, ela entorta. Ela transforma retas em parábolas. Beleza? Certo? Então, é importante, quando a gente está discutindo algum tópico, a gente, em matemática, situar esse tópico num contexto mais geral, porque aí a gente vai entender melhor as propriedades particulares daquilo que a gente está, daquele objeto que a gente está estudando. Então, por isso que eu comecei com essa discussão. Tranquilo? Alguma dúvida? Certo, estou entendendo que está tudo ok, porque isso aí, como eu falei, eu estou recapitulando só. Que eu acho que essas são ideias muito novas, assim, em relação à matemática do ensino médio, né? Isso, Gabriel está falando ali, seria como pegar o plano cartesiano e distorcer e... É isso, distorcer ele, exatamente, Gabriel. Então, essa função, só voltar aqui um pouco. As funções que a gente está estudando são desse tipo aí, do R2 no R2. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o domínio é o R2 e o contradomínio também é o R2. Beleza? Então, ela pega todos os pontos que estão no domínio, né? Por exemplo, com essa fórmula aí, todos os pontos que estão no domínio e transforma, que é o R2, e transforma cada um deles em outro ponto que também está no R2. Então, é como se ela estivesse pegando o R2, exatamente isso que o Gabriel falou, e deformando ele, distorcendo ele. Beleza? Certo? O domínio é o R2 e ela transforma também no próprio R2, só que ele com os pontos originais em outras posições. Beleza? Então, no caso desse exemplo específico,
eu peguei isso aí só para a gente ter uma ideia disso, né? Que eu falei, ela pega essas retas horizontais que estão aqui e vai fazer isso com elas. Beleza? A ideia é exatamente essa. Posso continuar? Alguém quer comentar? A pergunta do Gabriel bem importante, pertinente. Beleza? Então agora vamos entrar especificamente, depois dessa introdução geral, vamos entrar especificamente em funções lineares. Então isso aí foi a definição que a gente viu, né, também na semana passada. E a partir dessa definição, para entender melhor a definição, a gente viu dois exemplos, né? Um exemplo de uma função. Eu estou perguntando se aquela que tá até diferente, mas não importa. Que esse y estava ao quadrado e ali não tá, mas não tem problema. Eu peguei dois exemplos, eu estou perguntando. Essa função é linear nesses dois exemplos, a f1 e a f2. Matematicamente, como é que a gente responde essa pergunta? A gente tem que ver se essas funções se enquadram nessa definição. Beleza? Certo? Então, se elas satisfazem essas propriedades. Intuitivamente, na aula passada, vocês já responderam essa pergunta. Tá legal? Responderam corretamente, dizendo que a resposta é: a primeira função, a f1, não é linear. Como é que dá para perceber isso olhando para a cara dela? Porque ela tem multiplicação entre as variáveis, ela tem a variável elevada ao quadrado, beleza? Então isso são coisas não lineares. A gente vai ver em seguida, né, intuitivamente, a ideia de uma coisa, de uma função linear, é que ela só pode envolver produto é igual a diferença que a gente está trabalhando aqui com duas variáveis. Mas a ideia de função linear é a mesma para quando a gente está trabalhando com uma variável só, que é a seguinte: ela só pode envolver produto das variáveis, no caso, por constantes e soma entre as variáveis. Então, por exemplo, no segundo caso, a gente tem 2y, que é uma operação linear, é um produto de uma variável por uma constante. E a gente tem soma entre. Então, ali, se no lugar do x mais y eu tivesse, por exemplo, 3x menos 5y, também seria linear. Beleza? Porque eu estou envolvendo multiplicação da variável por constante e soma dessas coisas. Já no primeiro caso, na F1, eu tenho coisas que vão além disso, porque eu tenho ao quadrado, eu tenho produto entre as variáveis e não da variável por uma constante. Então, as operações lineares, em seguida a gente vai formalizar isso, mas a ideia das operações lineares é que elas só podem envolver isso. Tá de boa isso? No próximo slide eu vou botar a demonstração dessas duas coisas. Eu vou botar a demonstração de que a F1 não é linear e de que a F2 é linear. Beleza? Até aqui, tudo bem? Pode continuar. Tudo bem. Ok. Então, primeiro eu vou começar demonstrando que a F2 não é linear, tá? Aí tem até uma observação que está no final desse slide, mas eu já vou adiantar, que é muito importante, que é uma coisa assim que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é uma coisa que vocês vão carregar até o final do curso, que é muito importante entender, que é o seguinte: quando eu quero demonstrar que uma afirmação em matemática é falsa, certo? Como é o caso aí, eu quero demonstrar que eu quero demonstrar que a seguinte afirmação: F1 é linear, eu quero mostrar que isso é falso. Beleza? Que isso não é verdade. Tranquilo?
Então, quando eu quero mostrar que alguma afirmação é falsa, é suficiente dar um exemplo. Tranquilo? Basta eu dar um exemplo para o qual aquela afirmação não valha. Tá? Beleza? Então, vou continuar aqui, depois eu falo mais sobre isso. Então, olha só, o que quer dizer essa afirmação não valer? Aí a gente tem que olhar para a definição, que era aquela que estava no slide anterior, certo? A definição, ela tem que... Vou até voltar aqui rapidinho. A definição, ela tem que satisfazer, segundo a definição, que é isso que está aí, ela tem que satisfazer essas duas condições. Isso tem que valer, como vocês estão vendo ali, para todo vetor. Ok? Né, aquele símbolozinho lá de para todo que até perguntei se alguém nunca tinha visto, mas quer dizer para todo mesmo, como o nome está dizendo. Então, a definição, ela diz que essas duas propriedades elas têm que valer para todo o V pertencente a R2. Então, se isso deixar de valer, para um único caso, já é falso. Porque para uma coisa ser verdadeira em matemática, ela tem que ser verdadeira para todo caso. Tá legal? Então, para eu mostrar, no caso da F1, que a afirmação de que a função linear é falsa, eu tenho que mostrar que ela fura, ela não respeita, não satisfaz essa definição. E para ela não respeitar essa definição, basta ela deixar de valer em um único caso. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Então, no caso, eu vou dar um exemplo de que ela não satisfaz aquelas condições que estão na definição. Então, eu peguei dois vetores aqui, mais simples possíveis, 1, 0 e 0, 1, beleza? E eu fiz a conta de quem é F1 de 1, 0 e F2 de 0, 1. Para fazer essa conta aí, eu simplesmente peguei 1, 0 e 0, 1 e substituí na fórmula da função. Alguma dúvida? Beleza? Tá tranquilo? Aqui é só a conta mesmo. E aí, o que eu vou observar? Além de fazer a conta que 1, 0, 0, 1, quem é... Então, vamos pensar. Vamos chamar o 1, 0 de U e o 0, 1 de V. Então, ali eu tenho F de U igual a 0, 1. E F de V igual a 0, 1 também, por coincidência. E aí, quem é F de U mais V? Né? No caso, U mais V vai ser 1, 1. Certo? Então, F de U mais V, eu vou pegar esse 1, 1 e jogar lá na fórmula. Então, isso vai me dar 1, 2. Fazendo a conta ali, x, y, x2 mais y2. Tranquilo? Aí, eu vou observar, então, com base nisso que está escrito aqui, que F1 de U mais F1 de V é diferente de F1 de U mais V. Certo? Porque F1 de U não é 0, 1 e F1 de V não é 0, 1 também. Então, o lado esquerdo dessa última linha que está escrita aí, F1 de U mais F1 de V dá o quê? Dá 0, 2. E isso é diferente de F1 de U mais V, que é 1, 2. Beleza? Então, com esse exemplo, eu já mostro que essa função F1 ela fura aquela definição que eu coloquei lá. Tá legal? Porque para aquela condição que estava no slide anterior ser verdadeira, eu teria que ter F1 de U mais F1 de V igual a F1 de U mais V para todo o V. Então, se tem um para o qual ela não vale, isso já não é verdade. Certo? Então, só essa observação importante que eu falei já no começo, mas está registrada aí, para mostrar que uma afirmação matemática é falsa,
basta dar um contra-exemplo, né, que a gente chama. Um contra-exemplo é um exemplo no qual aquilo não vale, né? Tem esse termo que vocês vão ver muito em várias disciplinas, né, que é o termo contra-exemplo. Professor, Fala. desculpa o barulho aqui, mas é porque Não, o slide ele tranquilo. só tá com um errinho de digitação, eu acho que você botou F1 de 10, mais F1 de 10 de novo. Tinha que ser Ah, 0, tá, 1. obrigado. Tem razão, nem tinha visto. Deixa eu consertar logo. Obrigado, Mariana. Aqui, né? Tudo certo agora? Sim, né? Não tem O problema. outro, o outro ali não seria 01 também, o primeiro termo? F1 de 01? Onde? Ali à esquerda do que você acabou de trocar. Não. Não, esse aqui é de 1-0 mesmo. Quem falou isso? João Foi eu, Pedro. João Pedro. Entendi. Entendeu? Porque é assim, eu Beleza. estou chamando U de 1-0 e V de 0-1. Entendeu? Então aqui eu tenho. Isso aqui seria F1 de U e F1 de V, entendeu? Sim, eu tinha confundido. Obrigado. Valeu. Isso. Beleza? Alguma dúvida nisso aí? Certo? Bom, então vamos passar para o outro. Então agora eu quero mostrar que a função é linear, né? Então eu quero mostrar que a afirmação. Isso. Espera aí, Gabriel, já vou responder a sua pergunta. Eu quero mostrar que a afirmação é verdadeira. Então agora, para mostrar que a afirmação é verdadeira, eu não posso usar um exemplo. Por quê? Porque o que significa a afirmação ser verdadeira? A afirmação ser verdadeira significa mostrar que aqueles dois itens que estavam lá nesse slide aqui, ó. Ah, é um saco esse negócio de PowerPoint. Eita, foi mal. Pronto. Então, o que significa mostrar que a afirmação é verdadeira? Ou seja, que a função é linear? É mostrar que essas duas propriedades elas valem para todo elemento. Beleza? Então, se eu quero mostrar que uma coisa vale para todo, eu não posso usar exemplos para mostrar isso. Por quê? Porque são infinitos elementos, concordo? São infinitos, U e V pertencem a R2. Então ela pode valer para 1 milhão e deixar de valer para 1 milhão e 1. Então eu não posso usar exemplo para mostrar que uma coisa é verdadeira, nesse caso aí. Tá legal? Então tem que mostrar uma argumentação. Porque quase sempre as coisas envolvem infinitos casos. Então eu não posso dar um exemplo. Eu posso, como eu falei, eu posso dar quantos exemplos eu quiser, mas sempre, como é infinito, sempre vai ter um além daquele. Tá legal? Então eu tenho que mostrar agora com uma argumentação genérica. Tá legal? Que isso aí vale para todo elemento x e não posso particularizar. Então eu tenho que mostrar literal, com letras, né? De um argumento genérico literal. Gabriel, já vou voltar à sua pergunta, tá? Não esqueci. Tá beleza? Então, qual é o primeiro item? O primeiro item é que f de k vezes um vetor, beleza? É k vezes o f desse vetor. Então eu peguei um vetor qualquer, é isso que eu estou fazendo, ó. Eu tô pegando f de k vezes um vetor xy qualquer, beleza? Então aí o que eu estou fazendo simplesmente é dizer o seguinte: kx, como é que eu multiplico o vetor por uma constante? É kx vezes ky. Agora eu vou pegar esse kx vezes ky e substituir lá na fórmula da função. Então eu vou ter isso aí, né? Essa segunda passagem, eu simplesmente
peguei esse kx e o ky e joguei lá na fórmula da função. Tá legal? Aí ficou isso aí. Beleza? Aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse k em evidência, justamente porque é tudo linear. Repara que se tivesse alguma coisa ao quadrado, eu não poderia fazer isso, porque esse k já ia aparecer ao quadrado também. Certo? Então isso que apareceu aí na... Ih, errei de novo, peraí. Deixa eu consertar logo. Calma. Pronto. Então, isso que apareceu na última linha é exatamente o k vezes f de xy, porque repara que isso que apareceu na penúltima linha, esse negócio que está entre parênteses aqui sendo multiplicado pelo k, é exatamente o f de xy. Certo? Então esse é um argumento genérico para mostrar que a propriedade f2 de k vezes xy é igual a k vezes o f2 de xy para todo xy. Eu estou usando letras porque o uso de simbologia, né, por meio de letras, por exemplo, é como na matemática contemporânea a gente faz um argumento que é genérico, que eu não estou falando de nenhum caso particular, mas de qualquer caso. Tranquilo? Então agora falta eu fazer o item 2. O item 2 eu tenho que mostrar que f de u mais v é igual, f2 no caso, é igual a f de u mais f de v, certo? Então eu estou pegando f de u mais v, eu estou pegando um u qualquer, x1, y1, e um v qualquer, x2, y2. Aí eu faço, como é que eu somo vetores? Eu somo as coordenadas x e somo as coordenadas y. Então eu botei isso aí. Beleza? Agora, nessa segunda linha eu peguei essa expressão que estava dentro da fórmula, x1 mais x2, vírgula, y, y2, e substituir no lugar de x e y na fórmula da função. Então eu vou ter isso que está escrito aí. Certo? Agora, eu só estou fazendo as contas, né, rearranjando as coisas. Então eu vou ter isso aí, né, 2y1, 2y2, e aí só troquei o y de lugar para evidenciar que isso que está na terceira linha eu posso separar como uma soma de vetores que vai aparecer na quarta linha. Dessa forma, e essa forma específica é o que me interessa nessa demonstração, porque isso é exatamente f2 de u, x1, y2, ou x1, y1, mais f2 de x2, y2. Beleza? Certo? Então, fazendo essa observação para mostrar que uma afirmação matemática é verdadeira, eu não posso usar exemplo. Eu tenho que usar um argumento genérico, que é um argumento no qual eu trabalho com um elemento qualquer, genérico. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, olha só. O que é importante entender daqui? Quem perdeu algum passo dessa demonstração, obviamente, pode perguntar e deve. Tá legal? A gente pode repassar esses passos. Mas, neste momento específico, o mais importante para a gente entender isso é tipo só uma preparação para coisas que vocês vão ver muito em outras disciplinas no futuro, né? E devem estar vendo agora, por exemplo, muito em geometria, que é uma disciplina que envolve mais demonstrações do que vetores e cálculo. Em geometria euclidiana com Gerard. Mas o que é importante entender aqui? Mais do que cada passagem que a gente fez da demonstração, é entender por que a demonstração de que uma coisa é falsa eu fiz com um exemplo e a demonstração de que uma coisa é verdadeira eu fiz com argumento genérico.
certo? Beleza? Aí, isso, na verdade, tem a ver com o seguinte: em matemática, a gente usa um tipo de lógica específico, porque existem outras lógicas. Mas a lógica matemática ela tem a seguinte propriedade: não existe mais ou menos na lógica matemática. Ou uma coisa é falso ou é verdadeiro. Não tem se perguntar se é falso ou verdadeiro. Depende. Não existe depende. Por quê? Porque se ela deixar de ser verdadeira em uma situação, em um caso específico, ela já é falsa. Beleza? Na lógica que a gente usa, por exemplo, na nossa vida cotidiana, que é outro tipo de lógica, diferente da lógica que a gente usa em matemática, a gente pode perguntar uma coisa e pode responder, depende. Beleza? Em demonstrações matemáticas não tem depende, ou é sim ou é não, né? Essa característica da lógica matemática, ela é chamada de princípio do terceiro excluído, que é assim, só tem terceiro excluído, que não tem uma terceira propriedade, possibilidade, ou é sim ou é não, beleza? Levi, quer perguntar? Mas ficou alguma dúvida nisso que eu falei? Então, só para essa questão é a seguinte. Como eu falei, isso é importante entender, porque isso é uma característica do tipo de lógica que a gente usa em matemática, que é diferente do tipo de lógica que a gente usa na vida cotidiana. Isso não quer dizer que, acho que também é muito importante ressaltar que isso não quer dizer que a lógica matemática seja superior a outros tipos de lógica, né? Assim, mas ela tem as suas características específicas. Então, quando a gente está trabalhando com a matemática, é importante entender isso, que aquilo é um tipo de lógica específica. Beleza? Fala, Levi. Não, eu tinha perguntado se a gente também pode desenvolver essa demonstração geral para quando a afirmação é falsa. Em alguns casos, que a Mariana falou ali, o caso de demonstração por absurdo, né? Que você supõe que a afirmação seja verdadeira e mostra que o fato da afirmação ser verdadeira levaria a uma contradição. Então ela tem que ser falsa. Isso também é um caminho de demonstração que é muito usado em matemática, é chamado absurdo ou contrapositiva. Então, em alguns casos também, mas o que eu estou querendo destacar aqui é o seguinte, é que essa característica da lógica matemática, que para que uma coisa seja falsa, se ela furar em um caso, ela já furou. Ela pode ser verdadeira em todos os casos, menos um. Mas a gente diz que ela é falsa. E é isso que eu estou querendo destacar aqui. Entendeu, Levi? Lívia? Queria falar? Abriu meu... Não, sobre essa dúvida do Levi, Vitor, eu ia só comentar que, na verdade, o que a gente vai encontrar se usar o processo geral, como você fez para o caso 2, para o segundo exemplo. A gente vai ver no final que a imagem do produto do K pela função é diferente, né, do produto de K pela imagem da função. No final, a gente chega numa diferença, não numa igualdade. Isso. Aquele K ao quadrado, né, você não consegue depois colocar ele em evidência para tirar ele da função. Então, você vê que você chega numa desigualdade. Aí não vai ser linear. Isso. Isso aí. Felipe, eu não entendi o que você falou. Onde é que está isso? Nem eu. Fala aí, Felipe, que eu não estou achando isso que você está falando. Enfim. Tá, beleza. Enfim, agora a pergunta do Gabriel. Gabriel, quer falar? Pergunta. Isso que eu respondi ao Levi, todo mundo entendeu? Certo?
Existem outras formas, assim, em casos específicos, de demonstrar que uma coisa é falsa, mas o importante entender é que, como eu falei, não existe assim, é verdadeira quase sempre. Basta ter, pode ser verdadeira. Em todos os casos, menos um, que a gente já, nesse caso já é falsa. Beleza? Furar em um caso já é falsa. Agora, Gabriel, tá aí, quer perguntar? Oi, tô aqui sim. Não, era só isso mesmo, porque o contra-exemplo pode ser difícil de achar, né? Aí a gente Isso. só vê se aplica as propriedades, se não aplicar a gente prova que não é linear. Uhum. Sim, então, olha só. Esse exemplo que a gente viu aqui é um exemplo relativamente que foi fácil achar esse contra-exemplo, que eu botei. Por que eu tô dizendo que foi fácil? Porque eu botei o caso mais simples, que é o 1001, entendeu? Mas o Gabriel tem toda a razão. Às vezes pode ser difícil achar esse contra-exemplo. Aí ele colocou aqui no chat. Pode ser um número muito grande ou irracional. Certo? Bom, a gente não necessariamente vai na ordem, né? Eu vou substituir 1, 2, 3, assim, entendeu? E dependendo do caso, pode ser muito difícil achar um contra-exemplo. Tanto é que tem teoremas matemáticos que estão abertos até hoje. Beleza? Que ninguém sabe se é falso ou verdadeiro. Né? Porque ninguém conseguiu nem dar um contra-exemplo, nem dar uma demonstração. Tranquilo? Certo? Um caso que é bem conhecido disso é do teorema de Fermat, o último teorema de Fermat. Você já... Quem aqui já ouviu falar dessa história, do último teorema de Fermat? Ninguém? Ah, legal, Jéssica. Aqui está o livro. É bem bacana essa história. Muito bom esse livro. Recomendo a leitura, muito bom, muito legal. Legal. Então, ninguém aqui nunca ouviu falar dessa história do último teorema de Fermat? Eu conheço. Quem falou? Mariana? Isso, então olha só. Levi falou que ouviu falar, então eu vou falar rapidinho. Qual é a história do último teorema de Fermat? O último teorema de Fermat foi um matemático importante do, sei lá de que século aí, mas foi século XVIII, XVII, uma coisa assim, enfim, não importa. Mas foi um matemático importante que fez várias coisas e acharam uma anotação dele, né, em algum lugar. Na verdade, era tipo assim, no rodapé de um livro que ele estava lendo, acharam uma anotação dele, na qual ele dizia que ele tinha descoberto uma demonstração, uma prova de que essa expressão que eu vou colocar aí no chat, x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, beleza? Isso, esse n, esse expoente n maior ou igual a 3. Beleza? Isso que eu coloquei no chat é o enunciado desse chamado último teorema de Fermat, que é como se fosse assim, uma generalização da fórmula do teorema de Pitágoras, que você colocar n igual a 2, você tem o teorema de Pitágoras, x2 mais y2 igual a z2. Beleza? Certo? Então, o que o Fermat falou? O Fermat falou que ele sabia demonstrar que se eu colocar, em vez do expoente n igual a 2, se eu colocar o expoente n, um número natural maior ou igual a 3, então não existem nenhuma solução inteira para essa equação. Ou seja, não existem valores inteiros de x, y e z que satisfaçam isso aí.
Porque no caso de n igual a 2, isso aí é trivial, porque são as chamadas ternas pitagóricas, né? São aqui 3, 4 e 5, que são as soluções inteiras do Teorema de Pitágoras. A gente sabe que 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16, é igual a 25, que é 5 ao quadrado. Então eu tenho que, se eu colocar x2 mais y2 igual a z2, beleza? E eu substituir x igual a 3, y igual a 4 e z igual a 5, esses valores de x, y e z satisfazem essa equação. Concorda? Porque vai dar 9 mais 16 igual a 25. O que o Fermat falou é que não existem números inteiros que satisfaçam essa equação para n maior ou igual a 3. Isso, o Eduardo está falando, tem 5, 12, 13. Aí tem um procedimento que você consegue achar, que esses números são chamados ternos pitagóricos, com o Teorema de Pitágoras, enfim. Então, para n igual a 2, você consegue achar vários. Mas o Fermat falou, para n maior ou igual a 3 não tem, não existe. E aí isso demorou 300 anos, sei lá quantos anos, mas assim, mais de 200 anos, que as pessoas não conseguiam mostrar que nem é verdadeiro nem é falso. Ou seja, eu não conseguia mostrar nem um contra-exemplo, nem uma demonstração. Beleza? E aí, recentemente, tipo, menos de 10 anos atrás, eles conseguiram demonstrar que de fato não existe, mas com uma demonstração mega complicada, que usa conceitos matemáticos super sofisticados. Então isso é interessante, porque é a pergunta do Gabriel, às vezes é super difícil só um contra-exemplo, mas aí cada caso você tem que ir vendo com a... foi assim, tem menos, foi depois do ano 2000 que foi feita a demonstração. Pelo Noah Wiles, que é um matemático inglês, e que ele dedicou a vida dele a estudar isso aí. Enfim. Mas na prática a gente não vai se deparar aqui com nada tão difícil quanto o Teorema de Fermat, mas na prática a gente tem que ir vendo caso a caso, assim, assim, usando a intuição para ver qual pode ser o contra-exemplo, beleza? Mas às vezes vai ser bem difícil mesmo, não tem uma regra, entendeu? Isso, Pedro Henrique está falando 200, e na verdade, assim, essa demonstração é uma demonstração que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, beleza? É uma coisa super... e envolveu coisas mega difíceis para demonstrar uma expressão que, se você olhar, é uma fórmula super simples, que, assim, se colocar isso no ensino médio, é possível de explicar isso para um aluno de ensino médio, mas a demonstração é super sofisticada. Tranquilo? Então isso aí é bem interessante. Ficou claro isso? Alguma dúvida? Professor, Fala, Gabriela. ali no slide da terceira para a quarta linha, eu não entendi por que o x1 mais o y1 não. Ficou ali, ficou diferente, eu não entendi essa passagem. Então, da segunda para a terceira linha, eu só troquei a ordem, usando a comutatividade da soma. Entendeu, Gabriela? Então, tipo assim, esse parênteses que está aqui, ele não serve para nada, ele é só para dar destaque. Assim, não tem um papel assim matemático. Por quê? Porque na segunda linha, eu tinha o x1 mais x2, entre parênteses, mais y1 mais y2. Da onde veio isso? Veio da substituição. Entendeu? Beleza? Certo que eu peguei o F2 de x1 mais x2 y2 e substituí na fórmula da função. Então eu coloquei x1 mais x2 no lugar de x e y1 y2 no lugar de y. Então esse parêntese que está na segunda linha, ele só está servindo para enfatizar que esse x1 e x2 e esse y1 e y2 vieram daí. Na terceira linha, eu troquei de ordem. Beleza? Só usando que é uma soma, eu posso trocar de ordem à vontade. Então eu botei o y1 primeiro, o y2 e o x2 depois. Por que que eu fiz isso? Porque aí, da terceira para a quarta, eu posso separar da forma que está ali. E essa forma é a forma
que eu quero separar, por quê? Porque eu quero chegar naquilo que está na última linha, que é o f de x1, y1 mais f de x2, y2. Então, as passagens que eu faço, quando eu faço uma demonstração, já é também vendo onde eu quero chegar, entendeu? Não é aleatoriamente. Então, aquilo ali eu fiz porque o meu objetivo era chegar àquilo que estava escrito na última linha. Entendeu? Entendi. Beleza? Enfim, mas depois, isso aí vai ficar lá no Google Classroom. Qualquer dúvida, vocês podem olhar lá. Ficou na boa, Gabriela? Ficou sim, ficou sim. Beleza. Iê tá falando uma coisa ali, tá ainda sobre o teorema, que é bem interessante. Mas, enfim. Então, continuando aqui. Voltando à definição. Então, aí eu coloquei uma função linear ou transformação, porque a gente vai usar o termo transformação, beleza? Por que eu quis enfatizar isso? Isso aqui é simplesmente aquela mesma definição que eu copiei e colei para cá, tá? Porque eu vou fazer alguns comentários sobre ela. Eu quis enfatizar isso aqui pelo seguinte, porque no caso particular de funções lineares, a gente usa o termo transformação, tá legal? Mas esse termo não é nada diferente, porque às vezes acho que é importante destacar que a gente usa palavras diferentes que parece que é outra coisa. Então, por isso que eu quis dizer que a gente chama funções lineares de transformações lineares. Mas não é, mas continua sendo função da mesma forma. Daqui para frente, a gente vai usar o termo transformação linear, mas onde tem transformação, vocês podem ler função, que é a mesma coisa. Beleza? Então, uma interpretação geométrica para essa definição que está ali, especialmente para a segunda linha, que é f de u mais v igual a f de u mais f de v, é que uma transformação linear ela transforma paralelogramos em paralelogramos. Beleza? Por quê? Porque o desenho de um paralelogramo é a interpretação geométrica da soma vetorial, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, ela sempre vai ter esse desenho. Ela não pode acontecer como aconteceu naquele exemplo que eu coloquei, dela curvar as coisas. Beleza? Então, sempre que a gente desenhar uma grade curricular quadriculada, que é essa que está em azul, né? Nesse desenho aí, essa que está em azul representa o domínio e a que está em vermelho representa a imagem. Ou seja, aquilo no que esse domínio é transformado. Né? Eu estou desenhando uma sobreposta na outra, mas poderia desenhar separadamente também. Certo? Então, essa grade curricular... essa grade quadriculada, que eu estou desenhando quadradinhos, ela pode ser deformada, ela pode ser inclinada, pode ser esticada, mas ela nunca pode ser curvada. Beleza? Então ela vai transformar aquilo ali numa outra grade, também formada por paralelogramos. Tranquilo? E também é uma consequência dessa definição que uma transformação linear não só ela vai transformar essa grade quadriculada numa grade de paralelogramos, como também o espaçamento entre esses paralelogramos não vai poder mudar. Beleza? O que eu estou visualizando aí? Essas linhas vermelhas que eu estou vendo aí são as imagens das linhas azuis. A distância entre as linhas azuis, nesse desenho que eu fiz aí, é de 1 unidade. Beleza? Certo? Que eu estou desenhando esse quadriculado azul de -3 até mais 3 na vertical e na horizontal. Então, o espaçamento entre essas linhas é de 1 unidade. Então, é um espaçamento constante. O espaçamento entre as linhas vermelhas também vai ser constante, que não precisa mais ser 1 unidade. Você vê que um está mais esticadinho do que o outro. Mas também vai ser sempre constante. Então, as transformações lineares, elas têm um efeito que é muito regular.
Ele só pode inclinar e entortar. Entortar não, desculpa. Ele só pode inclinar e esticar, mas não pode entortar nem produzir um espaçamento que não seja homogêneo. Isso é uma consequência desses dois itens da definição. Então, sempre a gente vai ter um desenho desse tipo. Beleza? Que é o que a gente vai... Isso aqui é um print daquele GeoGebra que também está disponível lá. Então, essa é uma primeira propriedade importante. Certo? Que eu acho que ajuda muito a gente ver as interpretações geométricas das coisas. E nem sempre a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente dá uma fórmula algébrica e discute pouco o que geometricamente aquilo quer dizer. Tá beleza? Alguma pergunta ou comentário? Posso continuar? Bom, então agora, chegando, né, onde a gente quer chegar, que é onde entram matrizes nisso, né? E o que a gente vai ver é que toda transformação linear pode ser representada por uma matriz, certo? Então, na verdade, aqui também tem uma questão importante, que é o seguinte: a gente aprende muitas vezes matemática na educação básica e na educação superior também, como se os conceitos matemáticos tivessem caído do céu e por mágica eles dão certo. Então, é muito importante, uma coisa que eu defendo muito, é que a gente tenha que ter um ensino de matemática que inverta isso. Ou seja, os conceitos matemáticos não caíram do céu e dão certo por acaso, eles são inventados daquela forma para dar certo. Então essa discussão é fundamental. Então, e às vezes essa discussão é escondida, assim. E eu acho que isso causa uma impressão para os alunos na educação básica que a matemática é uma coisa muito mais difícil do que ela é, ou muito mais inacessível que ela é. Que parece que algum gênio foi lá e inventou uma coisa que deu certo. Na verdade, as coisas demoram anos de trabalho, de pensamento, para o que eu vou inventar para fazer exatamente o que eu quero que aconteça. Isso. Gabriela, quer falar? Não sei se está dando para entender o meu ponto. Professor, é porque eu estava pensando esses dias, aí eu reparei muito nisso, que na educação básica tem muitas pessoas que pensam isso, que matemática é só para gente muito inteligente, e aí elas desistem de tentar entender. Chega uma hora que as pessoas ficam com muitas dúvidas e elas não tiram mais. Exatamente, Gabriela. E eu acho que, às vezes, alguns professores de matemática reforçam essa ideia de propósito. Isso é uma coisa que como professor de matemática, nós temos que desconstruir, né? Essa ideia é muito ruim, isso. É uma coisa que gera desigualdade social na educação básica, por exemplo. Então, uma forma de desconstruir isso é mostrar isso, inverter essa lógica do ensino de matemática, beleza? Certo? Que parece que as coisas funcionam por mágica. E não elas são, como eu falei, elas são inventadas para funcionar. Então, qual é o exemplo que eu quero dar aqui? A gente vai falar de produto de matrizes, certo? Então, eu acho que é um exemplo muito claro para falar sobre isso, porque aquela fórmula de produto de matrizes parece uma coisa louca. De onde veio aquilo? Certo? E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que ele é definido daquela forma para funcionar. Certo? Não é que ele foi lá e por acaso funcionou, não é por acaso. Então é uma inversão na ordem como a gente ensina matemática. Eu acho que isso é muito importante. Beleza? Mais alguém, Levi, quer falar? Ficou clara essa ideia que eu estou querendo dizer? Alguém quer comentar? Thaís, Jéssica, Lívia? Eu acho que isso é muito forte, esse modelo, assim, ensino de matemática. Joseli, quer falar? Eu converso muito com surdo, essa questão, né? Porque pela dificuldade de ser um aluno surdo dentro de uma universidade, né, dentro do ambiente que é permeado por ouvinte,
e dele, por momentos, ele se achar incapaz. E assim, eu converso isso muito com ele, que a matemática tem essa característica muito forte, né, de que são para os bons, são para os melhores, e assim, e a gente precisa, de fato, desconstruir isso. Então, assim, a gente, na nossa sala de aula, né, na educação básica, e aqui, pela essa proximidade com ele, eu converso muito sobre isso também, que todos, né, somos capazes, né? Claro que cada um tem a sua dificuldade, isso aí é inevitável. Isso. Mas, assim, né, se a gente consegue entrar dentro de uma universidade, e uma universidade pública, federal, né, então, assim, alguma característicazinha aí a gente pode ter certeza que a gente está aí, né, dentro. Então, assim... Né, e a gente são exemplos, né? Nós que estamos hoje no doutorado, e assim, com muita dificuldade, a gente chega no mestrado e a gente sempre comenta isso. Então, assim, isso que fica de exemplo, não só para ele, como aluno surdo, mas para todos os alunos aqui na turma. Então, exatamente. Às vezes, né, o estudante fica assim com receio, eu não vou conseguir, né? Teve uma menina aqui que falou, aqui é só fera. Não, aqui não é só fera, né? Somos todos alunos. Exatamente. E, assim, nós somos professores da educação básica, mas assim, que deixe claro para vocês, estudantes aqui dessa disciplina, que nós aqui que estamos aqui como professor Vitor, nós como alunos também, a gente está aprendendo muito. Então, assim, eu também. Né, é um momento importantíssimo para a gente. Então, assim, que vocês tenham mais momentos assim futuros de poder estar com ele em outras disciplinas, porque isso vocês vão estar com uma formação de conhecimento, né, mais solidificado. Isso é muito bom. Então, a gente não tem que deixar menosprezar, eu não vou conseguir, é muito difícil, não. Se você está fazendo uma faculdade de matemática, pode ter certeza, você está aqui. Não vai ser fácil, como não foi para gente, como não está sendo fácil, né, no doutorado, mas vamos lá. Eu e o Joseli já conversamos muito sobre isso. Mas, enfim, mas eu acho que isso é muito importante. 2 pontos, né? Primeiro, acho que uma coisa tem que a gente, como professor, primeira coisa é estar disposto a aprender, né? Assim, sempre a gente está aprendendo. E em todos os momentos. E depois, assim, é desconstruir essa ideia de um aluno idealizado que a gente tem na cabeça, né? Isso que a Joseli falou, a gente, numa sala de aula, vão ter vários alunos e cada um tem as suas formas pessoais, vamos dizer assim, de aprender. E às vezes a gente elege só um aluno idealizado como se aquele fosse bom e os outros não, né? Mas, na verdade, a gente está olhando para uma forma específica de aprender. E existem várias formas diferentes de aprender. E a gente, como professor, tem que ter compromisso com isso. Isso é o compromisso da nossa profissão. Né? E em matemática, muitas vezes é ao contrário disso. Matemática tem muita coisa de quem é o aluno bom, assim, e os outros. E esse aluno bom, na verdade, não é que ele seja melhor que os outros, é que ele tem uma forma específica de aprender que a gente prioriza. Né? Eduardo, quer falar? Jéssica, fala. Então, só aproveitando o gancho, né? A nossa área, ela já nasceu dentro de uma hegemonia, né? Ela veio dos pensamentos filosóficos na época de Platão, então ela já nasceu dentro de uma hegemonia, onde só homens, né, da aristocracia, da nobreza, filósofos, né, poderiam se juntar em praça pública para discutir e debater pensamentos matemáticos, né? Então, em grande parte da história, só homens mesmo, né? Mulheres eram proibidas, até recentemente, assim. Exatamente. Então, assim, a gente carrega, e muitas vezes a gente carrega isso no nosso sangue, assim, né? A gente se forma em matemática e vai ser professor carregando essa hegemonia que é uma raiz muito forte, histórica, social, né? E a gente carrega isso para a sala de aula, né? Dando prioridade para aqueles alunos que a gente considera CDF, né? Os nerds, né? E esquecendo da diversidade, porque quando a gente entra numa sala de aula, a gente tem que pensar na diversidade, né? Dos elementos plurais, né? As turmas elas não são homogêneas, né? Como a gente vê em alguns colégios, cuja disciplina é muito pesada, né? Geralmente colégios de níveis militares e tal. Então,
a visão de turma homogênea é uma visão que se detona, você acaba se detonando como professor. Até na sua prática, porque você, como professor, você precisa entender que você também não é uma unidade. Então, o diálogo com o colega, numa sala de professores, né, os encontros com os colegas, os debates, a troca de experiências são super importantes, né? As barreiras que a gente encontra da hegemonia, de moldar os alunos, é um aspecto histórico pesadíssimo. E como o Vitor falou, inclusive mulheres, né? Mulheres até o século XVIII começaram a aparecer no século XVIII, né? Porque elas não tinham pensar matemática, elas não tinham, elas eram consideradas monstros, né? Então, Isso. então a gente vê... E tem vários exemplos na história da matemática, que depois eu posso até botar umas histórias que contam isso. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a Sophie Germana foi considerada hermafrodita pela comunidade de matemáticos, né, no século XVIII. E ela foi uma excelente matemática. Então, assim, chamavam ela de hermafrodita para que ela não fosse, né? Hoje tem um outro termo, esse nome, né? Mas eles chamavam nesse termo na época. Então, para que ela não fosse, para que não reconhecesse que uma mulher sabia matemática, né? Então, ela não poderia ser chamada de mulher, né? A Noder foi chamada, usava o artigo o. Noder era o Noder, né? Então, assim, então são coisas bizarras. E a gente, como professor de matemática, a gente não pode carregar isso junto, porque gera um peso. Reflete na sua prática, reflete na aprendizagem do aluno. Então, tudo se reflete muito. Então, é importante que a gente, como professor, a gente pense na diversidade, a gente crie meios, crie formas, práticas, trocas, tudo isso é muito importante, né? Então, o que o professor está levantando aqui, da questão das matrizes, né? Ou aplica ou não aplica, esse pensamento, isso vai variar com a nossa vivência de prática. Porque eu costumo dizer que o professor não se forma nunca, gente. Com certeza. O professor não se forma nunca, ele está em constante mutação, ele nunca se forma, né? Eu vou estar me formei há décadas atrás, mas eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Como a Jo falou aí, a gente está o tempo inteiro aprendendo. Onde o Vitor está, a gente vai também. Segue também, né? Então, assim, são coisas que a gente está ainda assim, no processo, a gente nunca acaba o processo, né? O processo é contínuo, né? Então, é o tempo inteiro. Então, pensar em matrizes, uma prática, onde os alunos vão realmente dar, no ensino fundamental até, no ensino médio, é uma coisa assim que você aprende com outro olhar, com um olhar sobre pluralidade, é um olhar flexível, né, de atingir a um todo, né? Eu tenho um colega, eu vou até perguntar para ele como ele fez, ele trabalhou matrizes com 9º ano. E ele trabalhou, ele fazia uma tabelinha e ele trabalhava com... Ele preenchia as tabelinhas assim, tinham colunas, linhas, e ia preenchendo com cores diferentes. Aí depois aquilo ali se tornava uma matriz, era uma brincadeira. Mas eu não depois você vê e traz, conta pra gente lá. Eu vou perguntar para ele que eu estou catando, eu não encontrei mais por causa da pandemia, mas ele teve uma prática muito bacana, assim. Né, que ele desenvolveu. Depois eu passo para vocês. Falei muito. Thaís, queria falar? Queria mostrar o livro de história da matemática. Eu acho que a gente está falando de história, né, dessa questão do saber da matemática como uma coisa superior, né? O livro da Tatiana, ele começa trazendo essas coisas, Então, acho que como professores, assim que vocês puderem, né, fazer essa leitura do livro da Tatiana, eu acho que é bem interessante para vocês, enquanto esse livro é bem bacana, de história da matemática. Tatiana, autora colega nossa aqui da UFRJ. E vale a pena a leitura, com certeza. Qual o nome? É a história da matemática? Qual o nome? Uma visão crítica desfazendo mitos e lendas. Esse é o título do livro. Depois eu boto lá. Me falaram essa semana desse livro, foi nenhum aluno daqui não. Um colega professor de história lá do colégio que eu estou dando monitoria, né? Ele comentou desse livro. Ele falou bem ou mal?
Falou bem, tava conversando sobre isso, né? De leitura e tudo mais. Aí ele falou, pô, cara, tu podia ler tal livro. Eu li, gostei bastante também e tal. Aí é isso daí. Bacana, vale a pena. Já vimos que o professor de matemática também tem leituras, né? Tem que ter. Isso. Saber a história da matemática é fundamental. Eu vou botar o título. O título é como é que é? História da Matemática, uma visão. Isso, mas coloca no chat, depois eu coloco lá no Google Drive, no Google Classroom, pode deixar. Enfim, mas continuando aqui, agora a gente vai aparecer nesse contexto todo, vai aparecer matriz. Então repara que esse caminho todo que eu fiz foi, como eu disse, para contextualizar a matriz matemática dentro da própria matemática, né? Porque é isso que eu falei, eu estou invertendo a ordem que normalmente se ensina. Que normalmente você joga logo, matriz é isso, né? E eu estou fazendo todo um caminho para mostrar para vocês por que matriz faz sentido ser daquela forma. Então, chegando lá, o que eu estou colocando? Eu estou colocando f, uma função linear, ou uma transformação linear. Beleza? Aqui eu estou pegando. Essa primeira linha é importante entender, tá? Eu falei na demonstração anterior, quem não entendeu alguma passagem, não tem muito problema, depois pode olhar lá, porque mais importante no slide anterior era entender, tipo, globalmente, por que eu estava resolvendo daquela forma. Agora aqui não, aqui é importante entender pontualmente o que eu estou fazendo, tá? Cada passagem. Então, olha só, tem alguma dúvida da primeira igualdade? Eu coloquei f de x e y igual a f de x vezes 0,1 mais y vezes 0,1. Beleza? Isso é uma coisa que eu posso fazer. Desculpa, falei errado. X vezes 1, 0 mais y vezes 0,1. Isso mesmo, Gabriela. Beleza? Então, isso aqui que eu posso fazer com qualquer vetor. Beleza? Olha só. O que eu fiz? XY. Um vetor XY qualquer, ele não posso escrever como x,0 mais y,0. Eita, não consigo escrever. Pronto. Não posso escrever um vetor qualquer, não é x,0 igual a mais y,0. Beleza? Então, isso vai me dar xy igual a x que multiplica 1, 0 mais y. Aí saiu errado ali, falta um 1 ali no final, mas beleza? Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Então isso que eu... Oi. Não falei, tá ok. Tá, beleza. Então isso que eu fiz na primeira igualdade é uma coisa geral que posso fazer com qualquer vetor. Tranquilo? Beleza? Agora, o que eu fiz na segunda passagem, aí eu estou usando uma coisa particular que só serve para função linear. Porque quando eu tenho uma multiplicação por uma constante, eu posso tirar para fora da função, e quando eu tenho uma soma, eu posso separar em duas. Beleza? Certo? Então, na verdade, nessa segunda aí eu fiz até duas passagens de uma vez só. Porque isso aí eu teria que, se fosse passo a passo, eu colocaria f de x vezes 1, 0 mais y vezes 0,1 é igual a f de x vezes 1, 0 mais f de y 0,1, que é aquela propriedade 2 da definição. E depois, usando a propriedade 1, esses x e y, que são constantes, são números reais, eu posso jogar para fora. Beleza? Então, a primeira passagem é uma coisa que eu posso fazer com qualquer vetor, e a segunda passagem é uma coisa que eu só posso fazer porque eu estou supondo, por hipótese, que essa função é linear. Alguma dúvida? Tá na boa? Então, continuando.
Agora, eu vou pegar esse f de 1, 0. O que é f de 1, 0? É algum, eu não sei quanto é, mas vai ser alguma coisa, tipo 5, 8, vai ser qualquer vetor lá do R2. Beleza? Por quê? Porque a função é do R2 no R2. Então ela vai transformar o 1, 0 em algum vetor, que eu não sei quem é, não importa. Então eu estou usando uma notação genérica para isso, que é esse AC. Beleza? Certo? Então eu chamei de AC e essas letras A e C já foram escolhidas porque eu sei que no final elas vão encaixar direitinho na matriz. Já foram escolhidas intencionalmente. E eu chamei, poderia ser qualquer letra, poderia ser P, Q, M, N, mas eu chamei de A e C. E chamei de F de 01 de B e D. Aí eu pego esse negócio aí que eu chamei e substituo na linha de cima. Né? Então eu vou ter isso aí, ó, certo? F de x e y. Aí eu peguei naquela primeira linha lá e substituí f de 1, 0 por esse AC que eu chamei e f de 0, 1 por esse BD que eu chamei. Então eu vou ter isso aí. X vezes AC mais y vezes BD. Agora eu faço a conta, né? Eu pego esse x e multiplico pelo vetor AC, esse y multiplico pelo vetor BD e somo. Então eu vou ter aquilo ali, AX mais BY, vírgula CX mais DY. E aí aparece a nossa matriz. Então é ao contrário, né? Eu inventei essa matriz, ou seja, eu inventei esse produto de matriz para o vetor e essa fórmula para ele se encaixar naquilo. Esse que é a coisa importante dessa parte da aula. Beleza? Ou seja, essa inversão da ordem, como as coisas são ensinadas em matemática. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá na boa? Certo? Beleza? Então isso aí foi o que a gente viu no final da aula passada. Então agora, mais uma vez, para terminar essa parte, uma propriedade antes do intervalo, quero só fazer um exemplo. Uma propriedade muito importante e muito particular só vale para funções lineares. Que é o seguinte, se f é uma função, aí eu estou fazendo uma analogia com funções lineares de R em R. Porque uma função linear de R em R é o quê? É aquilo que a gente aprende no ensino médio, é uma coisa na forma f de x igual a vezes x. É uma reta passando na origem. Beleza? Isso é uma função linear de R em R. Como ela é uma reta passando na origem, se eu conhecer o valor dessa função em um único ponto, além da origem, que eu já sei que ela já passa na origem, então eu conheço o valor dessa função para todo ponto. Beleza? O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho aquela função ali de R em R, f de x igual a ax. Se eu falar para vocês, eu sei que f de 1 é igual a 3, por exemplo. Se eu sei que f de 1 é igual a 3, então quem é aquele A que está ali? Olhando para o chat. Quem é o valor de A? E aí, quem vai falar? Isso, todo mundo entendeu? Eu estou só jogando ali. Eu substituo, se eu estou falando que f de 1 é igual a 3, eu substituo x por 1 e f e igualo isso a 3. Então isso vai me permitir concluir, eu vou ficar a igual a 3. Então quem é essa função? É f de x igual a 3x. Então eu conheço a fórmula da função. Se eu conheço a fórmula da função, eu consigo determinar essa função agora para qualquer outro valor. Beleza? Certo? Se eu quiser agora saber quem é f de 20, eu vou saber. Beleza? Tranquilo? Então isso é muito particular das funções lineares. No caso das funções de R2 em R2, basta eu saber quem é a função
em 2 pontos. Por exemplo, um 001, mas pode ser outro. Beleza? Para conhecer o valor de f em todo o seu domínio. Beleza? Ou seja, para conhecer a fórmula dessa função f. Espera aí. Tranquilo? Então, isso que é uma propriedade muito particular. Basta eu conhecer o valor da função em 2 pontos. Tá legal? Alguma pergunta sobre isso? Agora eu quero fazer um exemplo. Não, então, Eduardo está perguntando, mas nesse caso, o formato da função fosse f igual a ax. Nesse caso qual, Eduardo? Você está perguntando. Se a função for do R2 em R2, o formato da função, esse que o Eduardo colocou aí, ó, o formato da função seria f igual a de x igual a x. Isso para a função de R em R. Para a função de R2 em R2, o formato da função vai ser isso aí, ó. Vai ser f de xy igual a uma matriz vezes xy. Entendeu, Eduardo? Não sei se era isso que você estava perguntando. Eduardo, quer abrir o microfone? Não, eu só fiquei numa dúvida. Tá dando para explicar direito. É porque, nesse exemplo que você usou, quando a gente faz f de x, quando a gente fez f de 1 igual a 3, a gente associa a esse formato de f de x igual a x, e a gente vai direto no 3 está multiplicando 1, e aí a gente pensa, se f de 1 é 3, a gente pula direto para o f de 2 é 6, isso. E assim se segue. Mas se eu tivesse um formato, por exemplo, o formato da função, ao invés de f de x fosse igual a ax, se ele fosse 2x mais 1, a função continuaria sendo linear. E você teria o exemplo f de 1 igual a 3 de qualquer forma. Isso entendi. Não, então, Eduardo, essa pergunta é muito importante, porque, na verdade, quando eu tenho... o que você falou, f de x igual a 2x mais 1, não foi isso que você falou? Isso. Então, no caso, é a palavra linear. Isso aí, em matemática, a gente não chama isso de linear. A gente chama isso de afim. É uma diferença sutil, entendeu? Linear é só o que passa pela origem, entendeu? Então, linear, sempre eu vou ter f de 0 igual a 0. Isso. A função linear, o coeficiente b é 0, o coeficiente a, entendeu? Ah, sim. É por isso que eu perguntei de você considerar o formato AX, porque justamente se o B é 0, então você desconsidera o B na hora do cálculo. Exatamente. Então, isso que o Eduardo falou, eu não tinha entendido. A pergunta é muito importante. Eu não tinha essa diferença aí do função afim para função linear, que eu não lembrava mesmo. Então, não, é porque normalmente no ensino médio isso não é muito diferenciado, mas é uma diferença só a nomenclatura. Isso é importante ficar claro. Porque função afim é f de x igual a x mais b. Função linear é f de x igual a ax. O b é 0. Quando o b é 0, a função é linear. Então, função linear é um subtipo de função afim. É um caso particular de função afim. Tranquilo? Aqui, ficou... Todo mundo entendeu essa dúvida, essa pergunta do Eduardo? Certo. Então, aqui, de R2 em R2, função linear, o que eu demonstrei aqui? Eu demonstrei que toda função linear tem essa cara, certo? Só que em vez de ser AX, é ABCD vezes XY, é uma matriz vezes XY. Então, a função linear é isso. A gente poderia ter uma função afim de R2 em R2 também. Eu poderia ter isso aqui somado com o vetor aqui do lado. Aí, no caso, seria uma função afim de R2 em R2. Mas a gente vai trabalhar com função linear aqui. Mas a dúvida do Eduardo, que é importante, é mais uma questão de nomenclatura mesmo.
Tá? Beleza? Tá na boa? Mais alguma dúvida sobre isso? Fala, Caio. As últimas duas linhas. Certo, então olha só, depois do então, né, Caio, que você está falando. Então olha só, nessa primeira linha, vai vendo aí se onde está a sua dúvida. Nessa primeira linha, nessa linha que vem depois do então, eu peguei essa primeira linha que está aqui e substituí f de 10 por AC e f de 01 por BB. Tá ok isso aí? Caio? Mais alguém? Aí eu só botei uma coisa no lugar da outra mesmo. Depois, essa primeira passagem, eu só fiz a conta, né? Porque se eu tenho x vezes AC, isso é o quê? Isso é XA mais XC, e do outro lado, YA mais YB mais YD. Beleza? Certo? Então eu só multipliquei e depois eu somei. É a soma de dois vetores. Beleza? Certo? Era isso, Caio? Ou mais alguma coisa? Isso, então a última linha aí que tá. Fala. Caio, não quer abrir o microfone, não? Tanto faz. Oi, professor. É que eu não entendi como se resultou naquilo. Então, porque a última linha você está falando. Isso. Então, essa penúltima linha, alguma dúvida? Não, era praticamente a última linha mesmo. Sabe? Então, a última linha, justamente, a última linha é uma definição. Entendeu? A última linha eu estou introduzindo essa ideia, certo? Então, isso que está escrito aqui, AX mais B, vírgula, CX mais D, eu vou inventar esse objeto matriz para criar uma outra forma de escrever isso. Entendeu? Caio. Beleza? Então, justamente aí é que tá. Isso é a coisa principal dessa parte da aula mesmo. Por quê? E por isso que eu falei que é ao contrário da maneira como a gente ensina matemática em geral. Não é que era uma coisa que eu já sabia e que se encaixou naquilo que eu estava desenvolvendo. Era uma coisa que eu coloquei ali para se encaixar. Então, na verdade, por isso que é uma definição. Então, eu estou, no caso aqui, inventando esse objeto matriz e eu vou definir que a partir de agora, esse símbolo A, B, C, D, V de X, Y vai ser outra forma de escrever isso aqui. Certo? Isso, Levi. E daí vem a forma de multiplicação de matriz que a gente vai ver agora na volta do intervalo. Tá legal? Beleza? Carolina, quer falar? Caio, ficou na boa? Isso, Carolina, quer... Beleza. Carolina, quer falar? Isso que a Carolina falou é justa... Caroline, desculpe, foi mal. Isso que a Caroline falou é muito importante. Mas você entendeu, né? Foi um comentário, não uma dúvida, né? Porque esse comentário da Carolina pegou exatamente o ponto. Por isso que eu estou falando, a forma de abordar que eu estou colocando aqui, ela é invertida. Entendeu? Beleza? É exatamente o que a Caroline falou.
aprendemos ao contrário. Nós aprendemos matriz e depois as multiplicações. Que a gente aprende como somar matrizes, né? Como subtrair, como multiplicar. E aí a gente não sabe bem de onde vem isso, né? Na escola isso não é explicado realmente. Isso. Beleza? Mas então, esse comentário da Carolina é perfeito. É exatamente isso. O espírito do que eu estou querendo fazer aqui hoje é isso. Isso serve para matriz e serve para várias outras coisas que a gente também aprende ao contrário. Júnior. Eu não entendi o comentário que a Thaís, né, falou. Eu não entendi. Seria a ordem ao certo por causa das matrizes. Fala aí, Thaís. Então, pelo menos eu nunca trabalhei isso de fato no ensino médio, mas pelo que eu me recordo, como é que isso é dado, a gente, vamos estudar matrizes. Aí como é que a gente conhece o que é uma matriz, né, o que é uma linha, o que é uma coluna, depois a gente aprende a somar matrizes. Eu tenho a matriz A mais B, como é que eu somo termo a termo? E depois a gente passa a aprender como multiplicar, que é multiplicar linha por coluna. A gente multiplica uma linha por coluna, né, os elementos e vai somando. Só que a gente meio que aprende uma fórmula, não é isso? Mas a gente não sabe de onde isso veio, e é isso que o Vitor está mostrando, como é que a gente chega na multiplicação de matrizes. A gente aprende ao contrário. Entendi. Entendeu? Isso é um tipo de abordagem, na verdade, que no meu grupo de pesquisa aqui na pós-graduação a gente tem chamado de matemática problematizada. Eu tenho até alguns textos sobre isso, depois eu posso compartilhar com vocês. Mas matriz é um bom exemplo, porque é uma coisa que parece muito mágica, mas isso se aplica em vários conceitos, né, da educação básica. Isso. A Gabriela está falando da representação como tabela. Uma outra aplicação também é resolução de sistemas, que não vai dar tempo da gente falar aqui, né? Mas vocês vão ver em álgebra linear. Acho que quando vocês fizerem essa discussão, quando vocês fizerem álgebra linear, as coisas vão ficar mais situadas lá. Vai dar para... Enfim, vamos fazer um intervalo agora. Na volta do intervalo, eu vou fazer um exemplo, alguns exemplos sobre essa propriedade aqui, ó, de que essa que está escrita em vermelho. Se você conhece 2 pontos, você consegue determinar a fórmula. O que eu estou chamando de fórmula? É a matriz. Porque uma fórmula de uma transformação linear no R2 é a matriz. Beleza? Desculpe. Certo? E para fazer esses exemplos que a gente vai fazer na volta do intervalo, é importante observar o seguinte, ó, a gente vai usar muito essa propriedade. Esse AC, ele é a imagem de 1, 0. E o BD é a imagem de 0, 1. Então, esse AC e esse BD são as colunas da matriz. Certo? Tranquilo? Então, as colunas da matriz são F de 1, 0 e F de 0, 1. Então, nos exemplos que a gente vai fazer, o que a gente vai procurar é descobrir F de 1, 0 e F de 0, 1. Se a gente souber F de 1, 0 e F de 0, 1, a gente tem direto as colunas da matriz. Beleza? Então, daqui a 10 minutos a gente volta. Valeu.